Boa tarde, Diego. O Grêmio invicto na arrancada do Campeonato Brasileiro, agora com 2 jogos fora em sequência, Flamengo e Vasco. O que o Grêmio tem que fazer para somar pontos e não deixar escapar como acabou acontecendo nas últimas 2 rodadas? Rodrigo Faturi, Comunicação do Grêmio e Grêmio Rádio. Boa tarde, Rodrigo. 2 jogos extremamente difíceis, onde o Grêmio tem totais condições de fazer um grande jogo, de buscar um resultado positivo. O Grêmio tem que fazer o que fez nas últimas partidas, jogar com a intensidade que jogou, concluir melhor as oportunidades e ser o Grêmio que ele costuma ser. Se isso acontecer, tenho certeza que a gente consegue bons resultados. Tudo bem, Diego? O Grêmio tem uma revanche com o Flamengo, daquele placar de 5-0 do ano passado na Libertadores. E você também tem uma certa rivalidade com o Flamengo, né? Já quando jogava no Sport, disse que o Sport, que é o campeão de 87 do Campeonato Brasileiro, não o Flamengo. Você já fez gols contra o Flamengo. Como é que é enfrentar o Flamengo e essa questão do Grêmio aí? Leonardo Miller, da RBS TV. Olha, enfrentar o Flamengo é um jogo como qualquer outro, né? Do Campeonato Brasileiro, vale os mesmos 3 pontos, mas são equipes que vão estar brigando pela competição. Então você tem que estar sempre em vantagem. Então a gente vai com certeza para fazer um grande jogo, para buscar pontos, porque esses pontos são importantes no final do campeonato. Fora isso, não tem rivalidade nenhuma, não tem revanche nenhuma, apenas mais um grande jogo que a gente precisa fazer bem e buscar o resultado positivo, como a gente sempre faz quando entra em campo. Oi, Diego, boa tarde. Bom, como a gente até falou aqui na entrevista, você não estava em campo naquele 5-0 pela Libertadores. Talvez até por isso você possa responder essa pergunta melhor. A sensação que a gente tem é que é um jogo ainda muito pesado mentalmente para os jogadores que estiveram em campo. O Renato até citou ele na entrevista coletiva sem sequer ser perguntado. Por conta de todo esse contexto, você acredita que essa partida pelo Brasileirão vale muito mais do que apenas os 3 pontos? Aline Nastari, Esporte Interativo. Olha, claro que é um jogo contra o Flamengo, um rival que teve uma vantagem numa fase decisiva contra o Grêmio. Eu não estava naquela partida, mas é um fardo que eu vou carregar, é um fardo que eu visto e se dói para os meus companheiros, dói para mim também. Então a gente sabe da importância do jogo, aquilo é um passado, mas que realmente foi um jogo atípico e a gente tem que fazer valer a nossa qualidade, o nosso entrosamento, a nossa camisa que a gente veste e realmente mostrar que foi uma fatalidade e que o Grêmio é muito grande para deixar aquilo acontecer. Fora isso, é um jogo, como eu disse, um jogo grande, um jogo de 3 pontos, onde 2 equipes que sem dúvida vão brigar na parte de cima da tabela. Oi, Diego, boa tarde. Mais uma vez você acabou perdendo um pênalti contra o Cássio e esse já é um confronto praticamente de vocês, né? Particular, independentemente da equipe. Eu queria saber se há algo emocional nesse contexto também, você estar diante de um goleiro que você sabe que você já perdeu o pênalti, porque o próprio Cássio falou sobre esse assunto também ao término da partida. Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Sentir pressionado por isso jamais. É a minha profissão. Vou bater novamente outros pênaltis. Na minha carreira eu tenho muitos gols de pênaltis e sempre foi uma virtude minha. E ele foi feliz uma vez. Dessa vez eu fui infeliz de ter batido para fora. Mas o que eu fico chateado é que nós jogamos muito bem, nós tivemos uma intensidade muito boa, nós criamos muitas oportunidades e merecíamos a vitória. Mas nem sempre quem merece no futebol consegue, né? E mais uma vez isso aconteceu. Mas o mais importante, o que eu me senti feliz pós-jogo, no que podia se sentir feliz, é que a nossa equipe jogou muito bem, conseguiu ter uma posse de bola de Grêmio, jogou no campo do adversário, pressionou, criamos as oportunidades. E se a gente jogar assim, tenho certeza que
a maioria das partidas a gente consegue vencer. Cebolinha é um jogador extra classe, Diego, tanto que foi por um caminhão de dinheiro para o Benfica, né? E o Grêmio agora vive essa carência de ter um jogador assim. O que vocês estão conversando com o Renato para compensar a ausência de um jogador desse quilate? Jeremias Werneck, do All Sport. Para o Jeremias, sem dúvida, o Cebola vai fazer falta não só aqui, como em qualquer lugar que ele vestir a camisa. É um jogador acima da média que, ainda mais aqui, que já se sentia em casa, totalmente adaptado ao grupo, já conhece. E o Grêmio é uma equipe grande demais para depender só de um jogador. A gente tem um elenco muito forte e o PP é um garoto, mas de uma qualidade fora do normal. Vai estar tendo a sequência dele, está mostrando seu potencial. O Alisson é um cara fora do comum também, que tem suas qualidades e tem nos ajudado bastante. Então a gente vai, sem dúvida, jogar como equipe, mas que esses jogadores de qualidade individual vão sobressair na hora certa e nos ajudar, como o Cebola sempre nos ajudou. Ô Diego, o Grêmio empatou as últimas duas e tem 2 confrontos fora antes da final do estadual, né? Que peso tem esses 2 jogos para essa decisão, para os 2 jogos com o Caxias aí, né, que vale taça, vale título? Os jogos, esses com o Caxias, são mais importantes, digamos assim, por valer taça do que os do Brasileirão? Eduardo Moura, GE. Globo. Eduardo, o Brasileirão é uma competição que a gente quer também. A gente sabe da importância desses jogos fora de casa, onde você consegue os pontos necessários, você sai em vantagem dos outros concorrentes a títulos. Então, 2 jogos super difíceis, mas o que a gente mais quer é jogar bem, continuar tendo o nosso padrão de jogo, continuar tendo a nossa posse de bola e concluindo bem gols. Então, se a gente conseguir fazer bem o nosso papel, a gente vai estar feliz e vai estar cada vez mais apto para fazer grandes jogos e vencer as partidas. Então, se a gente tiver com a nossa qualidade, com a nossa força de grupo ativo, isso é o mais importante, porque a gente vai chegar bem preparado para essa final contra o Caxias. Diego, eu queria lhe questionar a respeito do Jean-Pierre. A gente sabe que esse jogador que é importante para o grupo está passando por problemas particulares e eu queria saber de ti, que é uma das lideranças do grupo, um dos jogadores mais experientes, como é que tem sido as conversas com esse jogador, até no sentido dele poder atuar ou não poder atuar nessa sequência do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Taigor Jank, da Bandeirantes. Olha, isso o Renato tem conversado bastante com ele. Ele também tem que assumir essa responsabilidade de saber o quanto ele está focado, que a gente sabe que ele é um cara focado, um cara que tem um potencial fora do comum para nos ajudar, mas a gente sabe que ele está passando por um problema particular e ele, mais do que ninguém, sabe das forças que ele pode ter para nos ajudar. Se ele optar por ficar em função da sua família, a gente vai aceitar, porque isso é uma coisa que é difícil realmente, e vai jogar como se ele estivesse com a gente, por ele também, porque não é fácil tomar uma decisão da maneira que tem que ser tomada. Então a gente tem dado muita força, a gente tem pedido a Deus para que as coisas melhorem muito para o pai dele, mas a gente está do lado dele para a decisão que ele vier tomar. Diego, no jogo contra o Corinthians, a gente viu um Grêmio utilizando muito a bola pelo lado e você muito bem marcado durante o jogo. Pouco foi utilizado o seu pivô e aí as chances acabaram não se convertendo em chances reais de gol. Como fazer para mudar isso, até para te ajudar a fugir da marcação pesada das defesas nesse sentido? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Oi, Rafael, o jogo é difícil mesmo, o jogo contra o Corinthians, uma equipe qualificada, mas, no meu entender, a gente jogou muito bem, a gente criou muitas oportunidades, as equipes têm fechado
bem o centro realmente do campo, mas chegamos bastante, criamos muitas oportunidades e eu participei de algumas jogadas, não tive nenhuma jogada clara, mas meus companheiros tiveram. Então, o mais importante é que a gente cria as oportunidades claras. E a gente teve, infelizmente, não concluímos da maneira que tem que ser, de colocar dentro do barbante e vencer a partida. Mas, de uma maneira geral, jogamos muito bem, jogamos com uma intensidade muito forte e criamos algumas oportunidades importantes para ganhar o jogo e, no meu entender, merecíamos ganhar esse jogo contra o Corinthians. Oi, Diego, tudo bem? Que avaliação dá para fazer do Campeonato Brasileiro até aqui, com 3 rodadas disputadas, em relação ao nível de qualidade? E como você projeta o Grêmio na competição? Dá para ser campeão mesmo com o calendário apertado, tendo outras competições também em disputa e preservando jogadores? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Olha, para ser campeão brasileiro, você precisa de um grupo. Você precisa um time, você não consegue ser campeão. Então, sem dúvida, você tem que preservar alguns jogadores, porque isso cientificamente é comprovado. A gente tem nossa fisiologia que trabalha muito para que isso possa ser real e dar as informações necessárias para que o Renato tome a melhor decisão para o grupo. Então, o nosso grupo é qualificado, o Renato já mostrou que confia em todo mundo. Então, se ele tira alguns jogadores, ele sabe do que está fazendo e sabe que quem está entrando está fresco, está podendo dar a intensidade que precisa para aquela partida. Então, nem sempre quando você tira é priorizando alguma outra competição. É sim porque você acaba estando exausto, de repente não vai render o que esperam de você. E toda vez que a gente entra em campo, independente de como a gente está ou de qualquer problema que esteja passando, a gente é cobrado pelo que a gente consegue render. Então, se a gente não vai render o esperado, acho válido trocar e colocar uma outra pessoa que possa dar o que o Grêmio merece. Diego, gostaria de uma análise tua sobre a forma de jogar do Flamengo, em especial as principais mudanças que, na tua opinião, o Domenech Torrent está promovendo em relação ao Jorge Jesus, e se tem como o Grêmio aproveitar o fato de estar enfrentando o Flamengo nesse momento de transição de comissão técnica. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Olha, eu não tenho acompanhado nenhum tipo de mudança do novo treinador do Flamengo. Eles começaram o campeonato de uma maneira inesperada, onde muitos esperavam de uma maneira diferente. Mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil, gente. É complicado e a gente sabe disso. Mas a vantagem ou desvantagem dessa partida, não sei te informar, mas o que o Grêmio deve fazer é jogar como Grêmio, ter a nossa intensidade, ter a nossa maneira de jogar. A gente não pode mudar, independente do adversário, porque a gente sabe jogar dessa maneira e se a gente conseguir colocar o nosso sistema de jogo contra qualquer outra partida, encaixar o nosso, a vantagem vai ser nossa. Então, é um jogo jogado onde quem encaixar melhor o seu sistema de jogo vai ter essa vantagem. Boa tarde, Diego. Na partida contra o Corinthians, o Grêmio tentou 35 cruzamentos para a área, principalmente com Orejuela e Cortez. É um número bem superior, pegando a média geral do campeonato até o momento. Esse tipo de jogada vem sendo uma orientação do técnico Renato, visando o teu bom posicionamento e bom cabeceio? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Olha, é um posicionamento da nossa equipe, onde a gente jogou muito no campo ofensivo. E a jogada ela se desenhou mais pelo lado do campo. E realmente cruzamos muitas bolas e tivemos algumas oportunidades com esses cruzamentos. Eu, felizmente, não tive nenhuma, mas só o PP teve 2 e o Alisson alguma outra. Mas criamos algumas oportunidades, sim. Eu lembro que nitidamente que eu
escorrer uma bola dentro da área para o Alisson e era um perigo de gol real. Então, que a nossa equipe jogou bem. Então, se a gente conseguiu esses cruzamentos, é porque a gente conseguiu fazer o que normalmente tem que fazer. As equipes se fecham e nem sempre você vai conseguir entrar por dentro, até porque tem muita gente. Então, o lado do campo é sempre um ponto a ser explorado. Exploramos bem. Agora é conseguir fazer com que você conclua melhor em gol e faça esses gols necessários para ser vitorioso. Diego, gostaria que tu falasse da parceria com o PP, já que foi ele que assumiu a titularidade no lugar do Everton. Como está esse entrosamento entre vocês? Se mudou alguma coisa em relação à característica de movimentação do ataque ao lado do PP em relação ao que era com o Everton? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Oi, Jairo, não vai mudar nada, até porque o PP tem as características semelhantes ao do Everton, de muita velocidade, de 1 para 1 muito forte. Então, a gente torce para que ele continue tendo essa sequência boa e toca a bola no moleque. Toca nele porque, sem dúvida, é um jogador diferente que vai nos dar muita alegria ainda, com a sua individualidade e com a sua qualidade técnica. Então, a gente torce para que ele esteja sempre inspirado, porque ele inspirado é um caminho a ser explorado pela nossa equipe.